Deus, e você absorve o espírito dela, muda a tua vida. Quem entendeu, pessoal? Diz assim, ó, Mateus 4:1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, olha para cá, pastor. Todos nós sofremos o quê? Tentações. Até Jesus foi o quê? Tentado. Então a tentação não é uma coisa particular da senhora. Pode ser daqui, tio. Pastor, pode ser. Não é uma coisa particular da senhora. Não é uma coisa particular do senhor. Tentação todos nós passamos, atravessamos. Diz aqui, olha. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de quem? De Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará e a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrar e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o diabo o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos, e o quê? Você vê o seguinte, pessoal, olha para cá, pastor. Jesus foi tentado 3 vezes. 3 vezes. Mas você tem que entender que Jesus foi tentado 3 vezes aqui. Mas outras milhares de vezes Jesus foi tentado. Jesus foi tentado. Mas eu pergunto a você: Jesus pecou? Ele pecou? Não. Por quê? Porque Jesus foi tentado, mas não caiu em quê? Em tentação. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Existe uma diferença entre ser tentado e cair o quê? Em tentação. Ser tentado, gente, todos nós somos tentados. O bispo é tentado, Jesus foi tentado. O obreiro é tentado, o pastor é tentado, você é tentado. Todos nós somos tentados. Mas o fato de eu ser tentado a alguma coisa não quer dizer que eu caí. Deu para entender? Eu só caio quando eu dou asa ao pensamento. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa que o ser humano não consegue controlar: os pensamentos. Os pensamentos que vêm na cabeça do ser humano, o ser humano não controla. Você pode ver que por isso que Deus não deixa ninguém tomar conhecimento dos pensamentos. Porque Ele nos escreve: se o ser humano tivesse acesso aos pensamentos que tem na tua cabeça, na minha cabeça, Deus quer nos embora. Porque, pessoal, a gente não controla o pensamento que vem na nossa cabeça. Você vê que muitas das vezes você está parado e vem coisas na tua cabeça que você fica até com vergonha, mesmo sabendo que ninguém está sabendo que você está pensando aquilo, que aquele pensamento veio. Está dando para entender, pessoal? Mas o fato dos pensamentos negativos, seja ele qual for, vir na tua cabeça, não quer dizer que você caiu, não tem nada a ver. Quando o pensamento veio na minha cabeça, eu fui tentado. Mas eu só vou cair se eu der asa aqui dentro daquele pensamento. Quando eu falo dar asa ao pensamento, não quer dizer também, por exemplo,
Você sabe que tem certas cenas, ou tem certos acontecimentos, que o diabo sabe que são fortes. E o diabo vai querer ficar usando aqueles acontecimentos, ou aquelas cenas, para ficar batendo na tua cabeça. Por isso que toda a guerra do homem e da mulher de Deus é aqui na cabeça. É aqui na cabeça. É dentro da cabeça do ser humano. Então tem certas coisas que o diabo sabe o seguinte: eu posso derrubar aquela pessoa com aquilo ali. Então o diabo fica jogando. Por isso que de vez ou outra você está parado. E às vezes até dentro da igreja. E daqui a pouco vem um pensamento que não tem nada a ver na tua cabeça. O fato daquele pensamento vir não quer dizer que você caiu. Você foi tentado. Mas se você não der asa, se você repreender, se você resistir àquele pensamento, você não tem como. Você resistiu. Quem está entendendo, pessoal? Todo mundo está entendendo? Sim ou não, pessoal? Porque você não pode misturar. Sabe aonde que o diabo vence muita gente dentro da igreja? Você sabe que a palavra diabo quer dizer o quê? Acusador. Então, se o diabo vê que você é uma pessoa que confunde ser tentado e cair em tentação, se ele vê que você confunde as coisas, o diabo vai sempre botar na tua cabeça que você tem pecado. Ele sempre vai botar na tua cabeça que você tem pecado. Porque não adianta, gente. Pensamentos sempre vão vir. Por exemplo, você sai aqui da reunião, uma pessoa vira a mão dentro da tua cara, pá! Você pode ser cheio do Espírito Santo. Você pode ter até uma auréola na tua cabeça. Qual o pensamento que vai vir? Qual a vontade que vai vir? Fala. Revidar. Meu caso era matar. Quem está entendendo? Mas o quê? Fazer o quê? Revidar, querer dar outro. Então, no momento que você, te dando um exemplo, pá! Se levou um tapa no teu rosto, porque ninguém está livre disso. E muitos de vocês já passaram isso dentro da igreja. Estando na igreja, já passaram dentro de casa, já passaram no trabalho, tomaram um tapa, tomaram um empurrão, tomaram dedo apontado na sua cara. Então, naquela hora, você é ser humano. Vai te dar vontade de você acabar com a pessoa. Vai te dar vontade de você acabar com ela. Você não caiu. Você foi tentado. Há uma diferença. Há uma diferença. Às vezes, para muitas pessoas, isso pode ser bobeira, mas não. Nos anos e anos que eu tenho de pastor, quantas pessoas que eu já vi que não são batizadas com o Espírito Santo, que não conseguem ficar firme, porque o pessoal, o diabo, bota a acusação da vida dela de coisa que não é nem pecado. Que tentar todo mundo é. Então, na hora que pá, a pessoa recebe o tapa, você pode ser bispo, você pode ser pastor, você pode ser obreiro, pode ser quem for. A vontade que vai dar em você é ir partir para cima da pessoa, partir para dentro da pessoa. Mas se a cara pode esquentar, às vezes a mão até treme, mas se eu me conservo, eu fui tentado, mas não caí o quê? Em tentação. A vontade veio, como diz aí fora, a mão até coçou, mas eu não caí na tentação. Está tudo para entender, pessoal? É claro que se alguém der um tapa no meu rosto, por mais que eu seja cheio do Espírito Santo e não tenha revidado, eu vou sair dali aborrecido, eu vou sair dali revoltado. Não quer dizer que eu caí. Deu para entender, pessoal? Uma coisa é ser tentado, outra coisa é cair o quê? Na tentação. Por exemplo, você sabe que hoje em dia, a senhora que está aqui não, né? A senhora que está aqui é uma mulher de Deus. E algumas pessoas que estão lá fora no mundo também ainda têm decência. Tem gente que não está dentro da igreja, está no mundo, mas ainda tem decência, ainda tem noção ainda. Mas você sabe que a maioria das mulheres lá fora anda mais pelada do que com a roupa que anda. Estou mentindo? Ou estou falando a verdade? Então, você que é homem, você é homem. Você é homem, você tem Jesus, mas você não deixou de ser homem. Quando você passar, é aquilo, eu pergunto a você. Você vai andar assim? Hã? Fala, gente. O que vai acontecer se eu andar assim? Aqui, ó.
E quando eu olho para frente, eu vou ver muita coisa. Então o homem, quando ele vê uma mulher, de repente uma roupa, já para provocar, o instinto dele de homem vai mexer com o instinto dele de homem. Ele pode ser cheio do Espírito Santo, mas ele está aqui, ó. Ele é homem. Então vai mexer. Porém, se ele olhar, no momento que ele olhar, vai mexer com o instinto dele de homem. Mas se dentro dele falar, está amarrado, não Jesus. Está amarrado. Está amarrado. Então ele foi o quê? Teu, mas não caiu o quê? A mesma coisa a mulher. Porque ele é homem só que é tentado, não. Mulher também é tentada. Porque às vezes a senhora tem lá no seu trabalho um homem que é generoso, que é carinhoso. Para resumir, às vezes lá no trabalho a senhora tem um homem que tem todas as qualidades que o teu marido não tem. Te dá toda a atenção, te trata como se fosse um cavaleiro. E tem horas que a mente, porque a mente do ser humano é um campo de batalha. O campo de batalha é aqui. Tem hora que a mente, pessoal, a mente, por isso que nós temos que, pessoal, estar revestido da mente de Cristo. Porque a mente do velho homem vai falar. Vai falar. Olha que homem bonito. Olha que homem atraente. Olha só. Na hora, tem um sentimento de mulher diante do homem que elogia, diante do homem que é carinhoso, que é bondoso, que te ajuda. Diante da carência, vai querer mexer com o teu instinto de mulher. Você não caiu. Mas se você der asa àquilo ali, você vai cair. Mas se diante daquilo ali você repreender e amarrar, você não caiu. Se você se desviar do mal, você não caiu. Se você te encontra ao mal, você caiu. Quem está compreendendo, pessoal? Está dando para entender? Sim ou não? Porque, pessoal, gente, eu lembro como se fosse hoje, para finalizar, um jovem que tinha lá na Cidade de Deus. E esse jovem, pessoal, ele tinha sido MC no mundo. E você sabe que, né, a Cidade de Deus é o berço do funk. É o berço do funk. A Cidade de Deus respira funk. Respira funk. A Cidade de Deus, infelizmente, um dia vai respirar Jesus, vai respirar funk. Não tem lugar no mundo que se viva mais funk do que dentro da Cidade de Deus. Então você vê, tinha um garoto que ele era MC na Cidade de Deus. Ele foi para a igreja. Era a menina assim, ó. Era só instalar o dedo, tinha a menina com ele. E ele foi para a igreja. E o pessoal foi uma batalha. Aí um dia ele procurou e falou assim, eu era obreiro na época, obreiro Vinícius, poxa, me ajuda, eu estou endemoniado. Eu falei, ué, você está endemoniado? Como assim? Me explica. Aí começou a explicar, poxa, o diabo bombardeia a minha cabeça 24 horas com imagens de sexo das meninas que eu tive no passado. E olha, eu preciso do Senhor me olha, tem um demônio na minha vida, porque quando eu estou buscando o Espírito Santo, eu estou envolvido com a busca, vem uma imagem de sexo suja na minha cabeça, e aquilo ali, eu abro meus olhos. Eu falei, meu filho, presta bem atenção. Isso aí, todo mundo é tentado. Aí ele olhou assim para mim. Foi mais bem que eu falei, mas você dá asa a esses pensamentos? Ele, não. Quando vem eu amarro. Os pensamentos até às vezes persistem em querer ficar na minha cabeça, mas eu não aceito eles, eu não deixo levar por eles. Então você não está caindo, pelo contrário, você está de pé. Está dando para entender? Está dando para entender? Está dando para entender sim ou não, pessoal? Quem está entendendo? Então você não está caindo, você está de pé. Aí, pessoal, ele entendeu aquilo, ele absorveu o Espírito, ele pegou o Espírito. Hoje ele é obreiro. Hoje ele é obreiro. Mas por quê? Porque ele deixava o diabo acusar ele de uma coisa que nem sequer caído ele tinha. Ele foi tentado, ele não caiu na tentação. Meu caro, tem cada pensamento que vem na minha cabeça, na cabeça do bispo. Igualzinho acontece com você. Enquanto a gente estiver vestido dessa carne aqui, essa carne é suja. Os pensamentos vêm, você não controla o pensamento. Você vê que você está dormindo, você não controla o que vem na tua cabeça. Você não controla os sonhos que você tem. Você não controla. Mas você pode. O que vem você não controla. Mas você pode repreender ele. E ainda que ele venha, porque vem vai vir. Mas se você repreende, amarra, e você segue em frente, você não está em pecado. O pecado veio, você resistiu. Você não está em pecado. Você não está em pecado. Você não está em pecado. Você foi tentado. É diferente de cair o quê? Em tentação.
Poxa, pastor, uma pessoa me prejudicou e veio uma vontade de fazer. Não, até que você não cair. Você vai cair se você der vazão àquela vontade. Quem entendeu? Fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Fique de pé. Nós vamos buscar agora. E eu quero. Pega um cálice para mim, do sangue do Cordeiro. Nós vamos beber pelo segundo domingo do cálice. O cálice que o bispo de Odemir consagrou. E pessoal, presta bem atenção, gente. Resistir não pode. O que você tem que fazer? Resistir. Resistir esse pensamento de pecado, pensamento de desistir, pensamento sujo que veio na tua cabeça. Aí ele falou assim: ô Breno, e se na hora que eu estiver buscando o Espírito Santo vier um pensamento sujo na minha cabeça, você fala, tá amarrado, eu estou com Deus, e continua buscando. Está amarrado, fica com Deus, continua buscando. Quem está compreendendo, pessoal? O campo de ação do diabo é aqui a cabeça. Por isso que na tua cabeça, na tua mente, você tem que ser forte. Porque na tua cabeça vem traição. Na tua cabeça vem muita sujeira de sexo. Na tua cabeça vem muita maldade, vontade de você matar, de bater, de quebrar, de fazer, de acontecer. É a tentação. A carne do ser humano é essa aí. Mas se você resistir, Deus vai ser com você. Amém? Tá ligado, gente? Recebe o cálice, por favor. Em nome de Jesus. Recebe o cálice. Por gentileza. Recebe o cálice. Isso. Você vê, pessoal? Olha, gente. Quando eu estava agora para botar esse evento no Queimadão, estava uma guerra na minha cabeça. Porque demorou a vir encontrar com o JB. Aí veio uma voz, presta atenção aqui, gente, quando você pega esse cara, veio uma voz falando assim comigo, ó, desiste, rapaz. Isso aí é Deus, porque não vai dar certo, não. E eu tive que travar uma guerra onde? Aonde, gente? Tá vendo como é que é só você? Eu tive que travar uma guerra aqui na minha cabeça. Falei, não, peraí, tá amarrado. Não, vou colocar. É porque vai ser bênção. Diga graças a Deus. É porque vai ser bênção. Foi uma guerra para a pastora Edna conseguir para a gente Queimadão. Mas ela teve pensamento também o quê? Firme. Por isso Deus concretizou. Você pode escrever: eu vou batizar muita gente naquele Queimadão. Eu creio. Quem crê? Muita gente vai se batizar e vai ser salva ali. Diga graças a Deus, pessoal.